gente está num lugar muito diferente, né, Dataia? Ai, que maravilhoso. Maravilhoso, um café, um bom café, uma mesa, que é um lugar melhor que uma mesa para a gente conversar, para a gente poder conhecer pessoas, porque mesa fala de intimidade, fala daquilo que a gente quer aprender, fala de conversa, e esse é o nosso podcast. Verdade, eu adoro. A coisa que eu mais gosto, todas as pessoas que convivem comigo sabem o quanto eu amo o café e uma mesa bem posta e uma mesa de café, né? Acho que o café faz sentido. Primeiro porque termina com fé, né? A palavra faz todo sentido na nossa vida, naquilo que o nosso podcast traz, né? Que são histórias inspiradoras, pessoas que buscam a sua espiritualidade dentro do seu negócio de trabalho, para suas casas. E como foi legal esse ano de 2023, a nossa segunda temporada do nosso podcast das Gêmeas, né? A segunda temporada foi, assim, maravilhosa. Como a gente aprendeu, como a gente conheceu pessoas, lugares, que é isso que a gente tem trazido para nossa vida, né? E o podcast fala de propósito. O propósito é isso. É agregar na nossa vida, a gente agregar na vida das pessoas. A gente vai conversar um pouquinho sobre, então, o que foi essa segunda temporada do nosso podcast. Primeiro vamos agradecer, né? Essa cafeteria linda, maravilhosa, que nos acolheu, que nos recebeu, que é a cafeteria Quemel. Gente, ai, que lindo que esse café, esse cappuccino tá uma delícia. Uma delícia. Fica aqui na Paraguaçu, em Capão da Canoa. Quem estiver nos visitando, que assiste o nosso podcast, venha visitar essa cafeteria, né? Que vai, depois nós vamos botar lá o endereço direitinho, a roupa deles, né, Dataia? Isso aí. Coisa boa, são pessoas que nos conheceram também pela internet e que nos abriram as portas para a gente gravar esse vídeo para nós falar da nossa segunda temporada do nosso podcast, dos pontos que viramos a chave, né? Que trouxe edificação, que trouxe experiências. Ah, foi tão legal. Sabe que eu tive muitas viradas de chave, né, durante toda essa temporada, né, da metade do ano para cá. Na verdade, esse foi um ano de muitas viradas de chave, né? Eu acredito, assim, muitas mudanças. Muitas. Pessoas, assim, que Deus colocou na nossa vida, porque é nisso que a gente acredita, né? A começar pela nossa produtora maravilhosa, que é a Isis, que é o Eduardo e a Milena. São pessoas que foram essenciais na nossa vida, na nossa produção do nosso podcast, na produção dos nossos vídeos, dos nossos cortes. Deu um up, né? A nossa marca. A nossa marca. Estamos virando uma marca, um profissional, né? Que não é uma brincadeira, é algo profissional, né? E eles foram essenciais, assim, nesse processo. Muito obrigada. É verdade. E nessa nossa segunda temporada. E como foi legal, assim, todas as conversas que a gente teve com todos os nossos convidados, as histórias que eles trouxeram, as mensagens dos nossos ouvintes, né? Quantas mensagens a gente recebeu dos nossos ouvintes falando sobre aquele podcast, sobre aquele episódio específico, sobre as pessoas que sentaram na nossa mesa de podcast. Como foi realmente, assim, inspirador e como fez sentido para as pessoas. E os feedbacks que a gente recebe das pessoas que escutam, porque elas não conheciam a história da pessoa e daí elas, né, mandam para nós, eu escutei, eu ouvi, e como faz sentido para minha vida, e tudo que o podcast tem, né, assim, transformado a vida das pessoas. A gente tem recebido cada mensagem, né? Exatamente, inclusive das pessoas que participaram, né? Que foi relevante para elas também, né? E aquele versículo que a gente traz em todos os podcasts, me traz a memória. O que pode me dar esperança. Esse foi o versículo crucial de todos os nossos episódios, porque eu creio que é o que vai ficar para 2024, né? Depois nós vamos contar um pouquinho assim, um spoiler que vai ser o nosso 2024. Mas o nosso primeiro podcast da nossa segunda temporada foi com a nossa amigona que a gente conheceu, a Vanessa Martins, né, Tataia? Sim. Hoje a gente trabalha com ela. Como foi legal e como viralizou aquele vídeo eu falando da dracma perdida. O que tu quer falar assim um pouco sobre aquele podcast? Bom, para mim foi bem especial, primeiro porque foi o primeiro podcast da nossa segunda temporada. Segundo, porque a gente conheceu a Vanessa através do podcast, porque foi um convite que a gente fez para ela. E aí, a partir desse convite, nós recebemos um outro convite para que a gente fosse trabalhar no salão de beleza dela, né? Porque nós temos a mesma profissão, então eu acho que isso foi demais. E, bom, tanto é que a história, né, de junho para cá, dessa convivência e desse trabalho com ela fez toda a diferença nas nossas vidas. É uma dracma perdida que estava na minha vida, principalmente a questão do trabalho, né? Sim. Que a gente perdeu algumas coisas, as pessoas já sabem a nossa história, vão lá no podcast para assistir.
e isso está sendo recuperado a cada dia, né? A cada dia, assim. Então, e as coisas que nós construímos dentro do nosso trabalho, né? Hoje nós temos uma célula de mulheres lá dentro do salão de beleza, para resgatar outras mulheres, para que essas mulheres resgatem as suas dracmas. É a coisa mais linda, né? Ai, que lindo. Até a gente se emociona, né? Se emociona. Mas todas as nossas convidadas trouxeram histórias, né? Muito relevantes, né? A Manu trouxe a história dela, de quando ela bota o joelho no chão, Deus, os joelhos no chão, né? Daí as orações dela tocam os céus. Toda a questão com a mãe, né? Toda a questão com as filhas. Ela fala da tua dor, é o teu corredor para o teu propósito. A gente fez vários podcasts com mulheres. Sabe o que é mais interessante? Quem mais assiste nossos podcasts são os homens. É verdade. Isso nos chamou muita atenção, como os homens também querem saber como as mulheres pensam, o que elas falam, né? Quais são as suas fragilidades, quais são as suas conquistas. A gente ficou encantada de saber como tem homens que assistem os nossos podcasts. Fizemos alguns só com mulheres, depois com casais, né? Os de casais foi sensacional, né? Porque como é bonito os casais que trabalham juntos, os casais que buscam a espiritualidade junto, os casais que realmente, assim, um se coloca na vida do outro, impulsionando o outro com um propósito, porque têm o mesmo propósito, têm a mesma visão, andam lado a lado, né? E que lindo que é, assim, quando eles falam do amor, né? A gente teve convidadas ali que disseram, eu não sabia que ele me amava tanto assim, ou que tinha sido dessa forma. E ali no podcast foi revelado, né, coisas assim que um para o outro, né? De propósito, de vida, de alinhamento de vida, assim. Então assistam os nossos podcasts. Quem não assistiu tem que ir lá assistir. São 8 episódios da nossa segunda temporada, todos muito relevantes para todas as pessoas, para todas as idades, né? Que fala também, a pastora Rosane trouxe, né? Sobre a cura que ela traz com as mulheres, né? Dentro da igreja que ela é pastora, mas também fala das crianças, né? Do trabalho com as crianças. O brilho dos olhos dela é a coisa mais linda quando ela fala das crianças. Como é importante, né? Os pais estarem atentos aos seus filhos. Aos seus filhos, à educação dos filhos. Nosso podcast é algo assim, para ensinamentos mesmo. Exatamente. De vida. Também tivemos um episódio com a Neide, né? Que ela fala sobre o tratamento de câncer dela. Foi tão lindo. O quanto aquilo foi legal. Ela escreveu um livro relacionado à vida dela com Deus. Em tudo. Guiada por Deus, assim. Ela disse que Deus falava e ela ia escrevendo. É lindo esse livro, né? Assim, a história de vida dela, a fé, né? A fé que ela tem. E o que mais me chama a atenção dos nossos convidados que vieram é o poder que a oração tem na vida deles, porque eu me identifico muito com isso, assim, sabe? A gente, né? Eu acredito que todas as pessoas, quando elas começam a ter essas experiências. E o nosso último episódio que a gente fez na nossa cidade de Cachoeira do Sul, são 2 episódios feitos lá, né? Que nós queríamos muito realizar. Esse sonho de fazer um episódio com pessoas que nós convivemos uma vida inteira na nossa cidade natal, né? Não só em Capão da Canoa. Que foi o nosso último podcast com 2 mulheres. Amigonas nossas, né? Amigonas, com histórias assim transformadoras de vida transformadoras mesmo. Que mudaram a mente, mudaram a sua conduta. Elas eram uma pessoa e hoje elas são outras pessoas. Ali elas puderam relatar o que fez elas mudar realmente, né? De vida, assim, de personalidade, não tanto de personalidade, mas de trazer uma conduta e hábitos diferentes, né? E de caráter para a vida delas. Foi algo assim também. E olha, viralizou, né? Esse podcast viralizou, gente. Vai lá assistir. Exatamente. E qual que será agora a nossa terceira temporada para 2024? Nós vamos falar com homens. A nossa primeira, né? Nossos primeiros vídeos a gente quer fazer com homens, porque a gente sabe que, primeiro porque a gente ficou muito chocada que a nossa maior audiência são homens. É verdade. Né? Nós queremos entender por que isso, né? Porque eu achei muito legal. Eu também, muito interessante. Eu também. Bastante, então nós vamos fazer uma temporada só para homens. Mas o que eu quero falar é assim, que para 2024 o que eu quero trazer para minha vida pessoal é isso. Sentar nas mesas certas. Conviver com as pessoas certas. Ler livros que realmente vão fazer a diferença na minha vida, assim como tem aqui em cima da nossa mesa. Andar em ambientes certos, que trazem algo para minha vida, para que cada vez mais eu inspire pessoas e para que cada vez mais eu conheça as pessoas que inspiram outras pessoas. Eu também, nós temos metas agora para 2024 e nosso podcast é um deles. Mesa fala de intimidade, fala de comunhão, fala de conversa, mesa fala de cura. É verdade. Quem na sua família não tem aquele momento, ou no café da manhã, no almoço ou na janta, que senta, né?
na mesa com a família ali, a gente conversa, a gente discute as coisas, troca ideias, né? Planeja. Então esse vai ser o nosso planejamento para 2024, que seja um ano de trabalho, um ano de muitos podcasts, de pessoas relevantes que vão trazer sentido para nossa vida, nós para a vida deles e para a vida daqueles que nos assistem, né? Em 2024. Nosso primeiro convidado já está, né, planejado. Eu não vou falar, mas vocês vão ficar sabendo. O nosso convidado é uma das pessoas mais especiais na nossa vida. Pode ter certeza que ele é uma das pessoas mais especiais na nossa vida. Então a gente quer desejar um 2024 maravilhoso, assim como foi 2023, mas que seja muito mais abundante, de muito mais busca, né, por conhecimento, busca por propósito, por identidade, por histórias reais. Às vezes nós somos pessoas comuns, mas com histórias reais de vida e que contam aqui no nosso podcast, que nós contamos para as pessoas e que faz sentido para muitas vidas, né, Tataia? Sim. É tão lindo, né? Lindo. Muito lindo. Eu também quero agradecer, assim, mas primeiramente eu quero agradecer a ti, meu irmão. Fazer parte dessa trajetória. A gente precisa se emocionar, né? Porque a gente está sempre junto nessa luta, né, pelos mesmos ideais, pelos mesmos propósitos. Que a gente continue firme nessa caminhada 2024, sentando na mesma mesa, compartilhando as nossas histórias, compartilhando as histórias de outras pessoas que fazem sentido pra gente e para aqueles que nos ouvem, né? Então eu quero agradecer a tua presença sempre ao meu lado, né? Porque sem nós duas aqui não faz sentido o podcast das Gêmeas. E agradecer a Deus em primeiro lugar, que sempre nos proporcionar, nos dá sempre sabedoria para fazer e para falar as palavras certas que a gente precisa. E que seja um feliz, né, 2024. É isso aí. Eu também quero agradecer a ti, Tataia, por todas as palavras que tu traz, por toda a tua sabedoria, teu ensinamento. Tu sabe que eu sou a mais mimada de nós duas e tu sempre vem com uma palavra mais de exortação para mim, que me bota, né, na linha. Eu acho que a gente se equilibra uma a outra. Verdade. Quero agradecer também o Sopro, que às vezes é o espaço lá onde a gente grava os nossos podcasts, que abriu as portas para nós. A todas as pessoas que participaram, as que vão participar. E quero fazer um agradecimento especial à Celina, que foi a pessoa que olhou para nós e disse: vocês precisam ter um podcast. Ela olhou para nós e viu um potencial. Verdade. É importante tu ter pessoas na tua vida que enxerguem o teu potencial, que olhem para ti e vejam: tu vai longe, aqui tu pode fazer, aqui tu pode realizar. Verdade. São essas pessoas que a gente tem que buscar para perto de nós. E principalmente honrar elas, honrar as pessoas que fizeram parte da tua trajetória, fizeram parte da tua história, assim como eu honro a minha irmã, honro meus pais, honro a Deus e honro a todas as pessoas que fazem parte desse projeto. Honramos a Deus, obrigada a Deus por tudo. Esse Verdade. podcast ainda tem muitas histórias para contar. Verdade.